Olá, hoje a gente vai mergulhar num documento bem interessante de 1887, veio lá da antiga cidade do Pará, sabe? Que hoje a gente conhece como Pará de Minas, aqui em Minas Gerais. Hum, É um processo judicial, um auto de depósito que, olha, conta a história de Constança, uma mulher escravizada buscando a liberdade. um documento fascinante, sem dúvida. Um retrato da época. Pois é. E a nossa ideia aqui é tentar entender os detalhes desse processo, né? Como é que começou, quais foram os argumentos e, claro, o que essa carta de liberdade que aparece no final realmente significa. Vamos investigar isso juntos? Vamos sim. É um caso que revela muito sobre as vias legais e às vezes tortuosas para a liberdade naquele período. Bom, tudo começa ali em 5 de maio de 1887. A Constança, ela entra com uma petição representada por um tal de Joaquim Cândido Lousada. Certo. E a alegação inicial é que o senhor dela, um Francisco Alves da Cunha, não tinha feito a matrícula obrigatória, sabe? Aquela exigida pela lei na época. A questão da matrícula. Importantíssimo isso. Exato. Aí ela pede para nomear o próprio Losada como depositário dela, tipo, para cuidar dela durante o processo, e um curador, Antônio Pereira Duarte, para ser o representante legal. E de fato havia essa exigência legal, né? Leis como a do ventre livre, a dos sexagenários, impunham essa obrigação de registrar os escravizados. Sim, e parece que deu certo no começo, porque uma certidão confirmou, o Cunha realmente não tinha matriculado a Constança. A falta de matrícula podia sim levar à liberdade compulsória. O sistema legal, pelo menos nesse primeiro momento, parece reagir rápido. No meio depositário, que é quem fica responsável pela pessoa, e o curador, que presta juramento para defender os interesses da Constança. A máquina legal em ação. Pois é, só que aí, né, vem a reviravolta. Em 20 de maio, pouco depois, o curador Duarte, aquele mesmo nomeado para defendê-la, Hum, ele traz uma informação nova. Ele descobriu que a Constança estava matriculada sim, mas por outro homem, um tal de José Nunes da Costa. E isso desde março daquele ano. olha só, uma reviravolta mesmo. E ele apresenta a certidão e todo. Constança, 53 anos, cozinheira, avaliada em 300 mil réis. Com essa prova, o Duarte, o curador dela, muda totalmente de discurso. E o que ele argumenta? Ele diz que o depósito inicial, aquele baseado na falta de matrícula pelo Cunha, era inválido. E pede que a Constança seja, então, devolvida para o José Nunes da Costa, que seria o legítimo senhor dela. Que coisa, hein? Aqui a gente vê a complexidade e talvez a frieza da lei. O curador, que iniciou para buscar a liberdade dela contra o Cunha, agora usa a lei, a matrícula feita pelo Costa, para pedir a devolução dela a ele. Exatamente. Mostra bem como o foco do processo podia mudar para essas tecnicalidades, para a formalidade da matrícula, né? Quem cumpriu a regra? E o juiz? O juiz concordou com Duarte, mandou levantar o depósito e entregar a Constância para o Nunes da Costa. Então parecia que a tentativa de liberdade pela via da matrícula tinha falhado ali. Parecia, né? Mas a história não acaba aí, não. O oficial de justiça foi tentar cumprir a ordem, 2 vezes. Na primeira, em 6 de junho, o Losada, o depositário, enrolou um pouco. Disse que a Constança estava numa fazenda Hum. e ainda soltou que ela era livre porque tinha dado dinheiro para o José Nunes da Costa. Interessante essa menção ao dinheiro. Podia ser uma coartação, a compra da liberdade aos poucos. Mas só a palavra não bastava para o juiz, imagino. Não bastou mesmo. O juiz não quis saber dessa conversa, mandou cumprir a ordem de qualquer jeito sob pena de responsabilidade. Pressão forte. Muita. Aí, na segunda tentativa do oficial, já em 5 de julho, o Losada foi mais direto. Ele não enrolou. E o que ele fez? Ele apresentou uma carta de liberdade, passada pelo próprio José Nunes da Costa com a Constança. E a data? 21 de junho de 1887. Ah, uma carta de liberdade. Isso muda tudo. A alforria formal. E a data é crucial, 21 de junho. Pois é. Foi depois da ordem do juiz para devolver, mas antes dessa segunda tentativa de busca do oficial. Exato. Isso levanta muitas questões, né? Será que o processo judicial pressionou o Nunes da Costa a libertá-la? Ou talvez ele quisesse evitar mais complicação legal? Ou foi uma negociação direta entre eles? Fica a dúvida, né? Mas o fato é que, com a carta na mão,
o Losada se recusou a entregar uma pessoa liberta. E a justiça teve que aceitar, imagino, depois de alguma formalidade, talvez. Teve. Apresentaram a carta formalmente, reconhecida em cartório em 4 de agosto. E aí, no dia 8 de agosto, o juiz finalmente declarou o depósito relaxado ou sem efeito. A liberdade estava confirmada. Que percurso. E a carta em si, o texto dela? É bem direto. Tem um trecho que acho que vale a pena citar. Digo eu, José Nunes da Costa, que possuo uma escrava de nome Constância, resolvia dar liberdade. Para ela, de hora em diante, gozá-la como se de ventre livre houvesse nascida. Como se de ventre livre houvesse nascida. Uma declaração poderosa para a época. Simples, mas definitiva. Muito. Então, resumindo, o que a gente viu foi essa jornada legal, cheia de idas e vindas, começou com a matrícula, teve essa reviravolta com o curador, e a liberdade veio não pela decisão judicial inicial, mas por essa carta de liberdade que surge no meio do caminho. Uma história lá de Pará de Minas, 1887. Sem dúvida. Ilustra perfeitamente como a liberdade podia ser conquistada no final do período escravista. As leis existiam, mas o resultado dependia muito da burocracia, da sorte de encontrar quem ajudasse, como o Losada, e, claro, como neste caso, da decisão final do proprietário. Verdade. E fica sempre aquela pergunta, né? O que será que aconteceu nos bastidores? Que conversas, que negociações, talvez que pressões ocorreram entre a Constança, o Losada, o Duarte e o José Nunes da Costa para essa carta surgir justamente naquele momento. Isso os autos não contam, né? Fica para nossa reflexão.